O professor pediu para fazer uma aulazinha assim, uma demonstração desse ensaio. Eu vou fazer só por cima assim, porque essa disciplina vocês vão ver, esse ensaio vão ver em solo 1 bem detalhadamente. Um ensaio completo, com resultados, vocês vão elaborar relatório. Ele pediu só para mostrar assim, em que usa, a finalidade, né? Como é feito por cima um ensaio. Esse ensaio é o limite de liquidez e limite de plasticidade. A gente vai em busca do índice de plasticidade do solo. O solo, a gente vai caracterizar o solo de várias maneiras. Pela umidade, pela granulometria, pela finura do solo, pela parte mineralógica do solo. Aqui a gente vai classificar esse solo, embora que só com esse ensaio não é preciso. Tem que juntar todos esses ensaios para o solo ficar bem caracterizado. A gente vai caracterizar o solo pela umidade, né? Justamente, que é o ensaio do limite de plasticidade, né? O limite de liquidez é o estado que o solo está passando do estado líquido para o estado plástico. É na parte que ele deixa de fluir bem, e ele é determinado pelo ensaio com esse aparelho chamado aparelho de Casagrande. Esse aparelho aqui, ele é composto por essa base aqui, que é uma madeira de lei, esses cinzéis, que é para solos argilosos e solos siltosos, e isso aqui é para outro ensaio, depois eu explico. Nem sempre, quanto mais fino o solo, mais ele é plástico. Um exemplo clássico é o ferro de espato, o quartzo, que ele tem as partículas menores, são menores que 0,02 milímetros, que é isso aqui, ó. Passa aqui. Aí nem sempre, por causa de uma finura do solo, eu vou dizer que o solo ele não é plástico. Pronto, aí chega um solo, preparação da amostra, né? O solo chegou de uma jazida, de uma obra de barragem, de uma obra de estradas. Chega no laboratório, a gente coloca aí no ao sol certo e traz para cá. Aí passo na peneira número 40. Essa peneira aqui, essa peneira aí. E tiro em torno de 200 gramas para fazer o ensaio. Essa quantidade aqui. Aqui é mais do operador. Ele vai começar número de. Aí, assim, porque tem gente que começa de trás para frente e de frente para trás. Eu vou começar de trás para frente mesmo. Eu vou tentar colocar esse solo numa umidade que ele feche entre 8 e 12 golpes. Golpes é isso aqui, ó. Certo? O número de golpes, ele tem que ser 2 golpes por segundo nesse ensaio. Eu vou colocar o solo aqui com 2/3 da concha, fazer uma ranhura no meio e vai simular um talude. Talude é aquele que você passa num estrato e um corte. Justamente, ele aqui determina a resistência ao cisalhamento de um determinado solo a uma determinada umidade. É o que eu vou buscar aqui. Aí eu vou fazer esse ensaio que faz 5 pontos. Vou tentar colocar o primeiro ponto, para ele fechar aqui. Eu vou dar esses golpes, ele vai fechar aqui, é uma ranhura no meio, eu vou cortar com isso. Fechar entre 8 e 12. O segundo, entre 18 e 22. O terceiro, 28 e 32. O quarto, 38 e 42. O quinto, 48 e 52. Aí eu vou fazer uma relação depois com cada ponto que eu fiz com a umidade. Porque cada ponto que eu fechar com determinados golpes, eu vou encontrar uma umidade de solo. Eu vou mostrar aqui como é que a gente encontra o número de golpes e a umidade. Com esses 5 pontos, eu vou traçar uma, chama-se curva de fluidez, que na verdade não é uma curva, é uma reta. Que lá na norma diz curva. Bem dizendo, vou
Lembrando a vocês que esse ensaio será feito completo e bem detalhado quando estiver pagando solos 1. Aqui é só uma demonstraçãozinha. E há uma relação muito grande entre umidade, entre a plasticidade do solo e a resistência, né? Quanto mais plástico o solo, mais baixa é a resistência do solo. Para certas obras da engenharia, um solo plástico é bom, como barragens. Já para estradas, horrível, porque não tem suporte nenhum. Aí eu vou colocar aqui 2/3 da minha concha. Aí eu venho com o cinzel, corto no meio e vou tá zerado aqui e vou, ó. Pronto, fechou. Eu não fiz um corte, ele fechou a ranhura, ó. Quem quiser chegar mais perto, ele tem que fechar mais ou menos 1 centímetro. Aqui ficou aberto ainda, ó. Mas ele disse que tem que fechar pelo menos 10 milímetros, que é 1 centímetro, né? Aí eu venho no lugar onde fechou. Ele fechou com quantos golpes? 11 golpes. 11 golpes. Eu venho aqui, vou na balança ali, peso e coloco na estufa. No outro dia eu vou ter a umidade desse solo, que é o peso anterior, menos o seco amanhã. Eu tenho a água dividido pelo seco, eu tenho a umidade desse solo. Aí eu vou aqui um exemplo, 11 golpes, né? 11 golpes, eu venho aqui, fechou com 11 golpes, ó. Aí de uma umidade, um exemplo de 40, aí eu vou marcar um ponto. Fiz o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, eu vou tiro o material, acrescento mais solo, que eu quero que ele feche com quantos golpes agora? Entre 18 e 22. Então, que ele tem coesão, para ele demorar a fechar, eu vou ter que acrescentar mais solo, tirar a água dele. Justamente, ele está passando do estado plástico para o estado semissólido, o limite de plasticidade. Aí eu venho aqui, aí coloco mais solo, aí venho aqui, ele vai fechar, um exemplo. Aí o outro fechava com 18, com 20 golpes. Aí a umidade vai ser o que? Maior ou menor? Menor. Aí eu venho aqui e marco outro ponto, ó, aqui, ó, número de golpes, e aqui a umidade, uma escala logarítmica que eu faço. Aí venho e coloco aqui, terceiro ponto, mesmo jeito. Aí o número de golpes vai ser maior, vai demorar a fechar, e já está bem chegando no estado sólido quase, semissólido. Pronto, aí faço os 5 golpes, aí interpolo essa reta, quando ele chegar, eu pego 25 golpes, quando chegar na reta, encontro lá é a umidade. Essa umidade chama-se o limite de liquidez, a 25 golpes. Justamente foi como determinaram as pesquisas quando desenvolveram esse ensaio, que o solo ele tinha 2,5 kPa, a resistência desse solo ao cisalhamento. Justamente, ele simula ali, como você vê aqui, ele simula ali, tipo o cisalhamento do solo. Quando o solo ele é arenoso, ele não conseguia, com 2 golpes ele fechava. Aí por isso que não faz ensaios para solos arenosos. Ele não consegue, eu dou um golpe, porque o solo não tem coesão nenhuma. Aí por que faz isso? Esse ensaio? Porque para determinadas obras de engenharia, um solo argiloso é bom, como eu lhe falei, para fazer, por exemplo, tijolos, telhas, barragens. Já para outras de suporte, quanto maior o índice de plasticidade, horrível a resistência desse solo. Aí não serve. Por isso que tem normas lá do DNI, do DNR, que tem uma base, que é a última camada do pavimento. Quando tem um índice de plasticidade maior do que 6, você não pode colocar naquela camada, porque um solo é argiloso. Quando ele contrai demais, dá muito recalque, ele se expande muito quando
quando pega água. Porque o solo está ali, tem aquela camada do asfalto, mas penetra a água. O asfalto é poroso. Tem os asfaltos hoje que são muito porosos, já para absorver o ruído dos carros. O Super Pave aí estão desenvolvendo, que depois eu vou falar isso mais para frente quando estiver na cadeira de pavimentação. Bom, tá aí. Aí eu faço esses 5 pontos. Com esses 5 pontos, eu faço essa reta, chama-se curva de fluidez, reta de fluidez, e consigo o limite de liquidez a 25 golpes. Aí voltando ao limite de plasticidade. Limite de plasticidade, vou em busca do outro ensaio agora. Vou em busca de uma umidade também. Não, placa ali. Fechando essa aqui. Pronto, o limite de plasticidade, né? Ele está passando do estado plástico para o estado semissólido. Eu vou deixar o material como se ele fosse uma massa de modelar. Ele está pegando mais na mão. Tem uma relação muito grande assim. Quando ele tá entrando nesse estado, ele deixa de ser trabalhável, se torna um solo quebradiço. Vale salientar que vocês vão ver esse ensaio todo completo. Acho que daqui a 2 semestres, eu acho. Né? Solozinho. Acho que é lá pro 4º semestre, eu acho. Esse ensaio consiste em eu fazer essas cobrinhas aqui. Vou tentar moldar umas 6, 5 que fique nessa espessura que é 3 milímetros. E vou fazer uma média de 5 umidades. Porque vai dar muito perto, porque aqui é um material só. Aí o limite de plasticidade é uma média dessas 5 umidades que eu vou fazer aqui. Bom, gente, isso aqui eu já tenho tudo anotado aqui, o peso da cápsula e o número dela. Aí eu venho aqui. Tentar deixar nessa espessura aqui. A placa por ser esmerilada, ela já vai contribuindo, tirando mais a umidade, que ela tem que ficar um pouco rachadinha. É só um gabaritozinho para a gente ter a noção de